Fiscalização preventiva integrada e outras atividades às margens do Rio São Francisco. Notícias que provavelmente vocês se habituaram a ver aqui no dia a dia do Ministério Público de Sergipe. Um trabalho essencial para preservar um dos maiores corpos hídricos do mundo, que começa aqui, no Centro de Apoio Operacional do Rio São Francisco e Nascentes. Um trabalho que a gente vai conhecer a partir de agora, em mais uma edição do MP Explica. CAOP São Francisco, embora o nome cite expressamente o Rio São Francisco, são muitas outras atribuições e fontes em que esse CAOP atua. Quem nos recebe hoje nessa edição do MP Explica é o promotor de justiça Sandro Costa, ele que atualmente desempenha a função de diretor do CAOP São Francisco e que vai explicar para a gente agora como é a atuação desse Centro de Apoio Operacional. Muito obrigado por nos receber nesse projeto. Explica para a gente qual a principal atribuição do CAOP São Francisco. O CAOP, o Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Rio São Francisco e Nascentes, nasceu com esta finalidade, mas hoje, na normatização do Ministério Público, ele atua na proteção de todo o recurso hídrico do Estado. Não é só a Bacia do São Francisco. São 8 bacias hidrográficas no estado de Sergipe. E, em razão disto, a importância da água para a nossa sobrevivência é uma prioridade do Ministério Público, atuações nesse sentido. É importante ressaltar que os centros de apoio não são órgãos de execução. Nós trabalhamos na busca de parceiros, redes de apoio, diagnósticos, buscando a efetivação da política nacional e estadual de recursos hídricos. E esses projetos, eles se tornam prioridades que são passadas para os colegas promotores, que são órgãos de execução e que buscam a efetivação dessa política de proteção ao nosso meio ambiente hídrico. Muitas pessoas podem conhecer a atuação do CAOP São Francisco através de nomes dos projetos que estão em andamento e são periódicos, né? Se a gente puder dar umas cartas de boas-vindas, quais são os projetos que são executados aqui pelo Centro? Então, o projeto macro nós denominamos de governança ambiental de recursos hídricos. Então, é isto que se busca a efetivação de proteção das nossas bacias hidrográficas, que são mais que os rios, são ecossistemas completos que têm que estar em harmonia e sintonia e evitando-se poluição e degradação para que atendam a sua finalidade. Desse macro projeto surgem projetos como o da FPI, Fiscalização Preventiva Integrada, que foi, na verdade, idealizado pelo Ministério Público da Bahia, através da colega doutora Luciana Cury, e que aqui em Sergipe já teve 7 edições, a última em julho de 2023. Esse é um mês emblemático, né? O mês do Dia Internacional da Água, e a gente acaba de realizar um seminário sobre o tema, né? Qual a importância do seminário, qual o recado que o Ministério Público quis passar com esse evento? Trazendo exatamente a doutora Luciana para explicar a finalidade e importância da FPI na proteção da bacia hidrográfica, de 2 presidentes dos maiores comitês de bacia hidrográfica do país, comitês que funcionam, que são efetivos, para mostrar como é importante, dentro da democracia, do controle social dentro desta política, a participação desses comitês, que são órgãos que resolvem conflitos de interesse no local da bacia. E também trazendo a doutora Lívia Tinoco, procuradora da República, e mostrando aí os importantes papéis que o Ministério Público Federal tem feito nesta luta também. Por que esse trabalho é tão importante, essa atuação conjunta de órgãos como, por exemplo, o Ministério Público de Sergipe, o Ministério Público Federal? Por que essa atuação sempre está atrelada às 2 instituições? Não só as 2, né? Se a gente pegar o modelo FPI, nós tivemos, em 2023, 30 instituições trabalhando em conjunto, que vão desde instituições educacionais, universitárias, polícias, órgãos de execução do Sistema Nacional do Meio Ambiente, como o IBAMA, como a DEMA, como as secretarias de meio ambiente dos municípios, enfim, uma imensa rede de órgãos que tem que atuar em sincronia para proteger algo que é complexo e que depende não só do poder público, mas da participação da sociedade. Como estabelecido
na nossa Constituição, no artigo 225, que é o meio ambiente, e nesse caso, reitero, focado no recurso hídrico. Falando em fiscalização preventiva integrada, já são anos de um trabalho consolidado, e aí eu pergunto, doutor, o que já se colheu desde o início dessa atividade até aqui? Então, em Sergipe nós estamos na 7ª edição, mas da FPI já surgiram atuações do Ministério Público que extrapolaram a bacia do São Francisco e foram efetivadas em todo o estado. Um exemplo mais antigo seria a questão gravíssima, né, e praticamente com a percepção de insolúvel, que era a questão dos matadouros. E isso foi resolvido pegando-se um modelo de atuação de um FPI e se propagando isso para o estado inteiro. Mais recentemente, né, a última FPI, o Ministério Público do Estado de Sergipe atuou em rede na FPI com 14 promotores e dentro disto, uma das atuações são diversas, né, foi a constatação de que nos municípios alvos havia 8 lixões. Então a FPI decidiu por interditar esses lixões, mas ao mesmo tempo, em parceria com a colega do CAOP do Meio Ambiente, a doutora Albelene, foi aplicado o projeto idealizado por ela de lixão mais não, né, em Sergipe, por um Sergipe sustentável. E a partir de lá, a partir do momento em que se interditava um lixão, o programa da doutora Albelene já entrava no circuito, e aí, conversando com os prefeitos, com os consórcios, se conseguiu pactuar para a correta destinação do lixo para aterros sanitários licenciados, o compromisso de se fazer um programa de recuperação dessas áreas degradadas, dos antigos lixões, e aquilo que começou na FPI com 8 lixões, nós temos aí 35 lixões encerrados e outro lixão que está encerrando a atividade esses dias, que é o do município de Porto da Folha. E Sergipe, é importante, vai ser o 3º estado no país inteiro que encerrou totalmente seus lixões. Os outros 2 estados são Pernambuco e Alagoas, ou seja, 3 bons exemplos do Nordeste brasileiro. O quanto que essa ação contribui para a saúde dos nossos recursos hídricos? Muito, né? Porque em relação a matadouros, a aterros sanitários, né? Vamos focar no aterro que é mais poluente. O aterro sanitário, pela decomposição dos elementos orgânicos, gera chorume, substância altamente poluente, que percola, que infiltra no solo, contamina lençóis freáticos, corpos hídricos superficiais, que é lixiviado, é lavado pela chuva e alcança todos aqueles afluentes que levam para os principais rios. Além disto, a decomposição gera metano. Metano é um gás que contribui de 20 a 75 vezes mais para o efeito estufa, segundo a ONU, do que o gás carbono. Então, vai ter o problema de contribuição para o aquecimento global, que está ligado ao ciclo da água, e vai ter também o problema, né, em relação ao metano, da autocombustão desses lixões desativados, que pegam fogo. Além disso, as cargas não orgânicas, elas têm metais pesados, substâncias tóxicas, patógenas, né? Às vezes resíduos de saúde são depositados nesses lixões, e tudo isso contamina o nosso recurso hídrico e o ambiente como um todo. O lixão causa problemas à segurança, por exemplo, aérea, à saúde da população, como a gente já descreveu, e ao meio ambiente. Como é a atuação do CAOP São Francisco em relação ao após essas ações de descoberta e fechamento desses lixões, como o CAOP continua monitorando para que essas pessoas não voltem a reincidir com essas práticas? Nós estamos em parceria agora plena com o CAOP do meio ambiente, porque meio ambiente é complexo e temos que trabalhar de mãos dadas, interna e externamente. E esses monitoramentos estão feitos com a ajuda dos órgãos de fiscalização como IBAMA e ADEMA, inclusive com monitoramento por mapas de satélite em relação à questão da reativação de lixões e do controle de pesagem nos aterros sanitários, e a gente controla se o município
está diminuindo a quantidade de lixo que está mandando para o aterro. Isso é um indício de que o lixo estaria indo para outro local. A atuação, então, no Campo São Francisco tem um desafio constante aí. Não é uma questão que vai ser solucionada com isso, é um desafio constante na atuação de vocês. Constante para o futuro, né? E no nosso entendimento de resgatar ideias e exemplos bons do passado. Nós tivemos, agora também na Semana do Meio Ambiente, uma visita técnica ao projeto Adote o Manancial, nos povoados de Nova Brasília e Genipapo, em Lagarto, para resgatar a memória de um case de sucesso, né, de proteção da água do Ministério Público. Esse projeto ele foi idealizado e executado pelo promotor Dr. Antônio Carvalho, aposentado, e que foi homenageado nesse evento exatamente porque há 18 anos, 2006, Dr. Antônio começou esse projeto magnífico de recuperar a mata à beira dos rios lá, a mata ciliar. E nós estivemos lá junto com os participantes e ficamos emocionados de ver que 18 anos depois nós temos florestas ao lado dos rios. Isso está permitindo que a concessionária de água abasteça aqueles povoados. Então, esse é um resultado que teve efeito e nós temos que homenagear os colegas que assim o fizeram, temos que resgatar essas ideias e temos que usar esses bons exemplos para o estado todo. Antes da gente encerrar, doutor, para 2024, também um calendário de atividades aí definido, quais propósitos, quais metas até o final do ano do Campo São Francisco? A busca, né, é exatamente dentro de um diagnóstico que foi feito do funcionamento da política sergipana de recursos hídricos, é exatamente de atuar com os órgãos do Estado, dos municípios e com as promotorias para, inicialmente de forma resolutiva e num segundo momento com a atuação judicial dos colegas, se for o caso, da efetivação da política de recursos hídricos no estado de Sergipe. Muito obrigado pelas informações, doutor. Você gostou desse conteúdo? Você pode conhecer um pouquinho mais do trabalho do CAOP acessando o nosso site, acompanhando as nossas redes sociais. E claro, o MP Explica volta em breve com outro centro de apoio operacional mostrando a atuação do Ministério Público em diversas esferas. Acompanhe as nossas redes. Até mais!